nossos planos e projetos que talvez traçamos ali na virada do ano, já é meio que uma tradição e uma cultura que nós façamos uma lista dos nossos objetivos e metas para o ano corrente. Estamos vivendo aquilo que Deus preparou para nós nesse tempo. Estamos tendo acesso àquilo que Deus nos permitiu ter nesse tempo. Mas eu gostaria de convidar você a uma reflexão, que muito mais do que ter, é poder ser, e ser no Senhor, ser com as habilidades que Ele nos deixou, ser como embaixadores do reino dEle aqui. Mas para que isso aconteça, nós precisamos carregar algo que divino nos foi deixado. Nós precisamos carregar todos os dias e rememorar que algo que existe dentro de nós é muito maior do que aquilo que nós, porventura, queremos alcançar no sentido de ter. Então eu gostaria de convidar a você para que, olhando para dentro de si, abra espaço para que você seja de fato a casa favorita de Deus, para que Ele de fato estabeleça em ti a casa que Ele quer ficar. Canta comigo. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser teu altar. Abra sua boca e diz você. Eu quero ser onde o Senhor. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser teu altar. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença, tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Oh, encontra em mim, ó Deus, encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença, tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser teu altar. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser teu altar. Encontra em mim. Encontra em mim, ó
Deus restaura a casa de Davi. Aplauda esse Deus, que Ele seja a nossa inspiração, que Ele habite em nós, com tudo aquilo que Ele tem para nos preencher e nos fazer caminhar. A palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Um amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é sobre o teu Senhor. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste
Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
problemas? Quais são as dificuldades que tentam te submergir? Quais são as intempéries que você tem passado? Que muitas vezes você se acha distante de Deus e que o mar está te afundando, está querendo sucumbir o seu barco. O texto bíblico diz que quando Pedro se viu na situação de afundar, ele gritou pelo nome de Jesus. E o texto não revela que Jesus foi andando na direção de Pedro, ou que ele pulou ao alcance de Pedro. O texto diz que ele, estendendo a mão, pegou Pedro. Muitas vezes os nossos problemas, as nossas amarguras, as nossas dificuldades diárias nos parecem distanciar de Deus, mas isso é uma coisa que está em nós. É a nossa natureza humana que promove esse distanciamento. Mas eu quero te dizer, você nunca estará distante do alcance da mão do Senhor. Você nunca estará distante do alcance de Deus a um passo de você. Basta só você chamar por Ele. Basta só você entregar a Ele os teus problemas, que Ele te fará subir. Ele te pegará pela mão e te levantará, e você novamente vai respirar. E esse respirar não é algo terreno, não é algo desta plataforma de terra que nós vemos e sobrevivemos. É algo espiritual. Eu quero crer que você, nesse momento, já está sentindo a presença do Espírito Santo do Senhor e entendendo em nome de Jesus e pela fé que tudo que nós estamos falando aqui e profetizando sobre a vida é algo muito além do que aqui está. É algo para além desta vida. Então eu gostaria que você enchesse os seus pulmões, você enchesse a tua cabeça de entendimento e de razão e clamasse por Ele com o refrão dessa música: se o mar me submergir. Se o mar me submergir a tu. Canta, igreja. Aleluia. E Ele te fará andar por sobre as águas, por sobre os problemas, por sobre as dificuldades. Porque Ele é o único Deus que pode salvar e mudar a sua história. Ele tem que ser a nossa paixão. Ele tem que ser o brilho dos nossos olhos em todo o tempo. A nossa canção e o nosso louvor. Vamos encerrar como um lindo coral cantando aleluia. No domingo passado, nós lemos acerca da questão do adultério. Esse é um assunto, como eu disse no domingo, amplo, é profundo, é confrontador. E toda palavra que é posta, ela naturalmente, ela vai te levar a novas dúvidas, a novas questões. E o irmão Gustavo, junto com outros irmãos, fizeram comentários muito oportunos em relação a um trecho da pregação que eu trouxe. Então eu revi lá a reprise. Para quem não sabe, no canal do YouTube está tudo gravado, os cultos de celebração e também as escolas bíblicas. Então tem uma ala lá no canal onde você tem acesso a todas as gravações, com todos os discursos, o comentário de cada capítulo, cada leitura. E entre o minuto 55 e 30 e 1h02 é onde eu faço o comentário que gerou neles essa dúvida. Eu destaquei 3 pontos. Falei em um determinado momento eu estava levantando a questão quanto à promiscuidade, quanto à imoralidade, quanto ao desvio de caráter, e citei que algumas formas de combatê-los eram formas rasas, não vou dizer vãs,
mas eram maneiras assim muito ineficientes para se combater um mal tão grave quanto o da imoralidade sexual. Em um dado momento citei as questões de sex shop, citei a questão de aqueles que têm 2 carros, o melhor deve ser dado à mulher e não ao homem. E por fim, falei acerca de viagens. A partir desses 3 pontos que considerei inapropriados para combater a imoralidade sexual, a dúvida que fica é: mas então não pode fazer nada em benefício da mulher, em benefício do casamento de forma direta? Não é isso o que eu quis dizer, embora eu não retire nada daquilo que foi dito. O link é o que eu vou explicar agora. Quando se trata de imoralidade sexual, de desvio de caráter, em especial no campo sexual, quando se fala de um problema desse cunho dentro da esfera da redoma do casamento, isso não será combatido de forma eficiente quanto ao problema da imoralidade a partir de coisas tão supérfluas. Então é óbvio que você deve investir no seu casamento. Fazer uma viagem oportuna sempre que possível, seja ela 1, 2, 3 ou 10 por ano, isso vai da sua condição. Não, eu tenho mais de um carro, ou quer que seja o item, eu tenho mais de um e eu quero deixar o melhor com a minha mulher. Glória a Deus por isso, que Deus o abençoe nisso. A proposta não é refutar nenhum desses benefícios que você traz para com a sua esposa. O que eu levantei, vocês podem conferir lá pela reprise, é que quando há um problema dessa natureza, da imoralidade instaurado, não é esse tipo de proposta que vai atender ou que vai saciar esse tipo de problema, tá? Não, houve uma traição, houve um adultério, problema grave, problema sério. E esse problema sério, ele não vai ser tratado, ele não vai ser uma ferida que vai ser exposta, tratada e cicatrizada, se o marido que adulterou, a mulher que adulterou, fizer a proposta: vamos fazer uma viagem para a gente esfriar a cabeça. Não é isso que vai resolver. Então, tendo feito esse link, fecha esse parênteses, dou uma resposta para caso mais alguém tenha ficado com uma dúvida dessa natureza. E no capítulo 6 e até o final do capítulo 7, nós vamos ter ali o mais longo discurso acerca de problemas dessa natureza, de imoralidade. Só que eu vou deixar isso para o domingo que vem, algo preparado que possa trazer mais questões dos nossos dias, somando com o parecer de alguns autores, de profissionais da área, a partir da leitura de Provérbios. Então, você que tem algumas dúvidas ou muitas dúvidas nesse sentido, saiba que no domingo que vem nós vamos tratar de uma forma, na medida do possível, na medida em que o tempo nos oportunizar, mais profunda, acerca dessas questões de desvio de caráter que envolvem a imoralidade sexual, o adultério, a promiscuidade e todo o problema dessa natureza. Agora, aqui no capítulo 6, nós temos uma estrutura nesse capítulo, dividida aqui em 4 partes. Ele vai advertir acerca do servo, daquele que serve de fiador. Ele vai falar acerca daquele que é preguiçoso. Ele vai advertir contra a maldade. E como eu disse, a partir do verso 20 até o 35, que é o final do 6, e mais o 7, advertência contra o adultério. Muito provavelmente, nós não vamos conseguir abordar tudo aquilo que no capítulo 6 está proposto com relação ao adultério. Mas, se possível, nós vamos fazer um breve adendo ali. Mas ao começar pela advertência quanto ao servir de fiador, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 no capítulo 6, na minha versão NVI, ela diz o seguinte: advertências contra a insensatez, que é o contrário do bom senso. O insensato, ele é louco, ele age de forma contrária ao bom senso, que é algo advertido no capítulo 5. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá
e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Relendo o verso 1, meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho. Vejam bem, irmãos, a lei, lá em Deuteronômio, ela vai tratar acerca daquele que empresta dinheiro. E embora o texto não esteja tratando especificamente disto, isso envolve também a questão do ser fiador, tá? Porque na lei vai prever que um israelita, isso está lá em Deuteronômio 23:19, ele pode emprestar dinheiro para um compatriota seu, porém ele não pode cobrar juro. Mas ele pode cobrar juro de um estrangeiro, de um pagão, de um homem de uma outra nação. Isso é uma forma do povo hebreu projetar suas riquezas, dando uma devida honra aos seus compatriotas e não permitindo com que haja muitos pobres em meio ao seu povo. Essa é a forma como a lei de Moisés ela é organizada, em um contexto financeiro, em um contexto social. É uma maneira de fazer com que o povo seja sempre forte, quando, na necessidade de ser escravo, que ele venha a ser escravo dos seus próprios compatriotas, os hebreus, mas sem nenhum tipo de jugo, de peso, além do que aquele que poderia vir a ferir a dignidade do hebreu. Então, normalmente um hebreu, quando ele quebrava, quando ele tinha problema de natureza financeira, ele entregava tudo aos seus, normalmente da sua linhagem familiar, e quando não houvesse a um outro hebreu, ele se subjugava em servidão, trabalhando por um tempo determinado, a partir de um contrato, para que ele pudesse trabalhar e se empenhar para resgate das suas riquezas, em um tempo inferior aos 50 anos, que era o ano do jubileu. Tá? E nesse contexto, ele tinha a oportunidade de, embora quebrado financeiramente, ele está inserido em meio aos seus. Era uma forma dos hebreus se preservarem enquanto povo e não terem o seu nome escandalizado. Por isso que quando José ele foi vendido pelos seus irmãos para um outro povo, eles não simplesmente venderam um garoto para ser escravo. Eles feriram a dignidade do povo hebreu com uma maldade indizível, indescritível. Ali estava sendo vendida a honra do seu próprio povo. Por essa razão o Senhor se empenha pela causa de José, porque os seus irmãos, eles feriram a dignidade do povo de Deus. Olha a gravidade disso. Quando nós usurpamos aquilo que é do outro, isso é um pecado grave. Mas quando nós usurpamos aquilo que é dos nossos irmãos, nós pecamos diretamente contra o Senhor. Aqui está falando acerca de ser fiador. Aí o problema se agrava, porque vejam bem, se com um aperto de mão, que era a forma de finalizar um contrato, isso lá no contexto de Reis, vai haver isso, vai haver uma descrição a esse respeito. 2 Reis 10:15 fala de um momento em que foi fechado um contrato ali entre reis, um acordo. Quando um indivíduo fica por fiador, digamos que os hebreus em seu contexto, ficasse por fiador de um outro irmão hebreu, ele se responsabilizava pela dívida do outro. Se porventura esse hebreu cometesse uma loucura ainda maior e ficasse por fiador de um estrangeiro, ele se comprometia com a dívida e dava ao seu irmão hebreu a liberdade de cobrá-lo como sendo um estrangeiro. O problema de ser fiador, e ele supera o problema do dinheiro emprestado, é que você se responsabiliza por uma dívida que você não contraiu. Você paga por um bem que você não usufruiu. E se você não tiver um bom controle financeiro, você tem que pagar algo que você às vezes não pode. Então, o que ele está falando acerca do ser fiador é o problema
não do indivíduo ter um bom nome, ou você ter um bom nome, uma boa economia, mas é levando em consideração que se você fica por fiador de uma casa, de um apartamento, de um carro, você fica responsável por pagar aquele bem adquirido por outrem. O fiador se responsabiliza de forma direta pela dívida alheia. E o texto ele vai dizer, olha, meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão, que era o contrato da época, hoje em dia contratual, se com um contrato, atualizando aqui a leitura, empenhou-se por um estranho, esse estranho pode ser um hebreu, pode ser um estrangeiro, mas normalmente ele está falando de hebreus para hebreus, por quê? Porque eles são muito criteriosos, mas, um exemplo, algumas pessoas eu conheço, outras pessoas aqui dentro eu não conheço, mas todos nós somos cristãos, servimos na primeira igreja batista, somos evangélicos, somos irmãos. O que ele está falando quanto ao estranho ainda que possa ser alguém da sua comunidade, ainda que seja um israelita, mas de uma outra família, de uma outra linhagem, cuidado. Então ele fala, se você cometeu a loucura de empenhar-se por um estranho, ou seja, um israelita de uma família que você não conhece, aí vem o verso 2, e caiu na armadilha das palavras que, aqui está o ponto fundamental, irmãos, que Provérbios vem falando insistentemente quanto aos cuidados que nós devemos ter e os problemas dos quais nós devemos nos desviar a partir de uma simples palavra, não. Eu tenho muita dificuldade nisso e tenho me empenhado pelo não, para que possa ser hábil, segundo aquilo que Provérbios ensina. Ele fala, olha, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. O problema todo do fiador é que foi uma disposição própria do indivíduo em benefício do seu irmão. O fiador, ele se livra da alternativa da possibilidade de uma fiança quando ele diz um simples não. Agora, é claro que o texto, ele está trazendo regras gerais e aplicáveis de forma gerais. Ele não está refutando a alternativa de uma ajuda. Cada um conhece o solo que pisa. O que o texto esclarece é empenhar-se por um estranho, empenhar-se por um lisonjeiro. No decorrer desse mesmo capítulo, ele vai falar acerca do homem mau. E na descrição do homem mau, você vai perceber que diz respeito a um indivíduo que, embora próximo, expressa a maldade. E dentro da percepção daquele que é mau e a sua maldade, você pode fazer uma análise se porventura esse indivíduo pode ser alguém por quem você fiaria algo, por quem você se tornaria um financiador de algo. É dentro desse contexto amplo de análise. Ele não está falando nunca ajude ninguém, nunca fique por fiador. Ele está falando analise de forma inteligente, para que você mesmo, pelas suas palavras que você mesmo disse, não se torne prisioneiro do que falou. Ou seja, você é um prisioneiro de si pela ausência do não, mas você entende e sofre isso a partir de dívida alheia. Ser fiador daquele que você não conhece tão bem. Porque o hebreu, o israelita, o judeu, ele trata com muita seriedade a questão financeira, irmãos. Se tem algo que nós temos que enxergar como uma grande, uma forte virtude nesse povo, é a maneira como eles tratam o dinheiro, a seriedade com que eles tratam o dinheiro. Então o manuseio da finança, ela é uma responsabilidade não tão somente do administrador, não tão somente do empreendedor, não tão somente daquele que é um projetor de riquezas, de forma nenhuma. Ele é uma responsabilidade de todos, segundo a cultura teológica do hebreu, que é aquilo que fundamenta tudo aquilo que eles são como indivíduos. Olha, quando você vê um judeu falando bem assim, olha, o eterno, o eterno, o eterno, ele cita Deus a partir desse termo, pelo zelo que ele tem, pelo mandamento que fala, não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão.
Então ele fala do eterno para que ele não venha tocar. Há aqui uma sujeição. Da mesma forma, a guarda da sua riqueza, da sua finança, ela é fundamentada a partir de expressões de sabedoria que estão na palavra. Lembrando que nós estamos falando da antiga aliança, do Velho Testamento, onde a sabedoria divina está expressa não tão somente na personificação de Cristo, do Espírito, mas de conselhos sábios. Ou seja, o Espírito já estava lá. A mesma divindade e toda a sua sabedoria já se revelara ao hebreu, mas por meio de conselhos sábios. Isso daqui é algo que baliza a sua caminhada. Verso 3: então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Agora o que ele está dizendo é o seguinte: empenhe-se pela causa do credor, ajude aquele que emprestou a receber do seu amigo, ajude aquele que entregou o bem na mão a receber essa dívida. Você fará do seu amigo, aquele por quem você se empenhou para ser fiador, o seu inimigo, e fará daquele que se apresenta como seu inimigo te cobrando, o seu amigo, ajudando a receber, para que você volte à normalidade e devolva a condição de amizade para o seu amigo, e se for o caso, de inimizade para o seu inimigo. Ele está insistindo para que esse filho insista, humilhe-se diante daquele que tem de fato a responsabilidade de pagar, para que ele cumpra com aquilo que ele se propôs a fazer mediante o contrato, ou, como diz no verso 1, mediante um aperto de mão. E ele fala, olha, insista, incomode o seu próximo. Nessa questão contratual, não existe amizade, não existe nada que se leve em consideração. Existe um contrato. Toma lá, dá cá. Existe algo que se sobrepõe àquilo que você coloca como afetivo. Tem algo em jogo, vai além do seu recurso, vai além daquilo que você pode pagar, diz respeito à estrutura da sua família. Veja bem, o indivíduo é bom pagador, tem um bom score, e aí ele se faz por fiador de alguém que por alguma razão, por alguma circunstância, começa a dever. Esse indivíduo que às vezes não tem uma casa própria, se empenhou pela casa própria do irmão. O indivíduo que não tem um carro do ano, se empenhou para que o seu irmão o tivesse. E existe algum problema nisso? Há virtudes, mas se porventura isso não for feito dentro de uma métrica, dentro de um cálculo razoável, aonde aquele que se dispõe a ser fiador possa pagar a questão caso o outro falte, isso representará um dano grave, que pode inclusive interferir na família do indivíduo. Então, ele está falando, se programe para Natal, avalie a questão e seja fiador com responsabilidade. Olha no verso 4. Por isso que no Novo Testamento, irmãos, fala muito de generosidade, de dar. Às vezes você se empenha para ser fiador de alguém, e você tem prejuízos com o seu nome, você tem dores de cabeça. Se você tem, seja generoso e dá. Às vezes há uma maior virtude nisso do que ficar se empenhando por causa alheia, sabe, em questões que você sabe que trará um dano na sua relação com alguém. Por isso que a palavra fala que a maior virtude é em dar do que receber. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Aqui existe uma hipérbole, né? Quando ele fala uma insistência inconveniente. Você não precisa ficar sem dormir à noite, mas inevitavelmente você ficará pelo excesso de preocupação. Ele fala, olha, não dê descanso para si mesmo, vá e se empenhe pela causa de outrem. Aí no verso 5 ele fala, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Se o indivíduo tem tido prejuízos com o seu nome, tem tido uma série de problemas dessa natureza, o que ele precisa fazer? Se empenhar para se livrar dessa dívida. É aí onde entra o problema de quando o indivíduo é fiador de algo do qual ele não pode pagar. Aquele que se programa, ele se atentou, ele previu a possibilidade do prejuízo.
E na possibilidade do prejuízo, esse indivíduo tem como suprir. Então ele toma um prejuízo, mas dos males o menor. Agora, quando isso é feito de forma irresponsável, quando há uma questão contratual de maneira desordenada, o indivíduo se torna fiador pela força do seu nome, mas ele não avalia a própria condição de pagar. Então ele responde diante do tribunal, diante do credor, como se ele mesmo devesse algo que ele nunca adquiriu, e ele sofre todas as dores de cabeça que aquele que contraiu a dívida deveria pagar. Então, se você pode se livrar dessa causa, se você tem condições de pagar uma questão alheia, venha se despir de todo o orgulho, falar a ele que se vire, livre-se dessa dor de cabeça e depois você mesmo recebe dele. Por quê? Porque o seu prejuízo será ainda maior. O texto ensina: livre-se disso como a gazela se livra do caçador ou do predador, como a ave do laço que a pode prender. O lobo, ele tem uma característica: quando ele é preso em alguma armadilha, ele tem condições de morder a própria pata ao ponto de arrancar o pedaço e se livrar. Ou seja, ele prefere preservar a própria vida do que perdê-la por inteiro. Ele sai sem um pedaço de si, mas ele vai, se empenha pela própria vida, mas ele não ousa perder ela ali de forma banal, de forma vã, por uma armadilha que seja. Ele se desvencilha dela, ele sai fora. Essa é a forma que aquele que se empenhou por uma dívida alheia deve fazer para sanar. Isso é muito desastroso, irmãos. Isso acontece muito, por exemplo, uma situação que às vezes é corriqueira, mas tira o sono da gente. Eu não sei se vocês já se meteram nisso, mas eu já. Questão de comprar carro, não transferir, deixar o carro correr no nome dos outros, ou você pegar o carro e ficar no nome da outra pessoa sem transferir para o seu. Isso daí dá uma série de problemas, envolve multa, às vezes prisão, e aí a coisa vai rendendo. Isso é muito danoso e é um ambiente de muita vulnerabilidade e que traz grandes infortúnios e problemas para muitas pessoas, de diversas formas. Então, no verso 6, agora nós temos advertências contra a preguiça. No verso 6 ele fala o seguinte, observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Olha o que ele fala no verso 6. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos seus caminhos e seja sábio. Se mova. Preguiçoso, na sua preguiça, olhe para a formiga e reflita de forma com que isso produza em você algo, a disposição para trabalhar. Olhar para a formiga representa para o preguiçoso um constrangimento da sua falta, que mesmo em toda a sua condição física, ele não se dispõe a serviço algum. Enquanto a formiga, que como diz o verso 7, ela não tem chefe, ela não tem supervisor, ela não tem governante, mas ela faz. Se você acordar qualquer hora da noite, da madrugada, em especial se você deixar a sua comida em cima da mesa, você vai ter lá um monte de formiga trabalhando. E você não vai ter nenhuma mandando uma na outra. Cada uma delas vai estar cumprindo o seu papel. A ideia de servidão na igreja é a de que nós fôssemos como formigas. Que cada um servisse segundo a sua porção de generosidade, segundo a sua condição de trabalhar e de se empenhar pela causa de todos. Cada um fazendo o seu papel. Esse pequeno ajuntamento de pessoas traria um efeito do qual nós não imaginaríamos ou não temos condições de idealizar, como quando nós nos ajuntamos e ficamos jogando palavras ao vento, palavras de promessas a partir de louvores com os quais nós não concordamos e pelos quais nós nunca vamos nos empenhar quando nós paramos para refletir naquilo que cantamos para o Senhor. Mas agora, se nós olharmos para as formigas, ao invés de cantar alguns louvores sem entendimento, nós vamos nos mover muito mais, nós vamos trabalhar muito mais, nós vamos nos levantar da nossa cadeira e fazer muito mais do que aquilo que nós temos feito.
Porque aquilo que nós temos feito, por vezes, isso não é generalizado, por vezes ela representa uma pequena fração daquilo que eu posso. Mas quando eu olho a formiga, eu vejo alguém que não pode muito, mas no pouco que ela pode, ela faz tudo o que é possível. Então ela se empenha constantemente pela causa, sem precisar que ninguém a mande. Isso envolve muito uma questão de olhar para si, se conhecer e ter uma identidade. É um pouco daquilo que nós falamos em Ouro Preto, ali na prévia do Overflow. É entender quem nós somos e o que fomos chamados para fazer. Aí eu olho para os meus valores, para as minhas aptidões e eu me empenho pela causa. E uma boa forma de nós observarmos o que não temos feito, a partir do que nós somos e que podemos, é olhar para a formiga. Porque quando eu olho para ela, eu vejo ela sem ninguém a mandar e ela sempre a fazer. Aí vem o verso 8. E ainda assim, ela armazena as suas provisões no verão e na época da colheita. Ajunta o seu alimento. Na cultura árabe, os homens pegam as formigas e colocam na palma da mão dos seus filhos recém-nascidos e começam a liberar palavras de bênção e de coragem sobre a vida deles. Não é porque eles adoram a formiga, mas é porque eles veem na formiga uma virtude que pode ser transferida para os seus filhos. Então eles usam isso como uma espécie de ato profético. Nós caracterizaríamos assim: um ato profético para abençoar os seus filhos, que eles sejam corajosos, que eles vão adiante, que eles sejam homens de empenho, de labor, de trabalho. E com uma formiga na mão do recém-nascido, ele começa a liberar esse tipo de palavra. A formiga, conforme aqui no verso 8 ela fala assim, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. Ela está sempre a ajuntar. Algo interessante que ela faz, quando ela pega a semente e leva para o formigueiro, ela morde as duas pontas da semente para que a semente não venha a germinar e crescer, e ela seja um constante alimento. Quando você vai observar a trajetória e os feitos da formiga, vocês vão ver que ela é muito dotada de sabedoria e de estratégias para juntar isso aí. Olha quantas virtudes nós podemos aprender com um ser tão aparentemente desprezível, mas que seja qual for o Ada pode me ajudar, classificação, raça da formiga, tipo, enfim, seja qual for a raça da formiga, se é assim que expressa, espécie, muito obrigado. Seja qual for a espécie da formiga que nós estejamos a observar, todas elas respeitam o princípio básico do trabalho. Então, se você vai para uma formiga doméstica, ou se você vai para uma formiga selvagem, elas vão estar sempre trabalhando. Essa reflexão, ela serve para quem? Para todos nós? Também, mas sobretudo para o preguiçoso. A palavra está apontando de forma direta. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Come, dorme. Quando se levantará de seu sono? Irmãos, a reforma protestante, ela foi significativa não só para a estrutura eclesiástica, não só para combater as questões que a Igreja Católica, de forma doutrinária, ela desviava da verdade bíblica. Ela contribuiu de forma direta para a ascensão e o crescimento do capitalismo. Aquilo que a reforma protestante produziu e refletiu na sociedade, fez com que os capitalistas se voltassem para o comportamento dos cristãos e valorizassem a sua forma de administrar o dinheiro, que ia desde do seu empenho, do seu trabalho constante, até a sua forma de economizar, que isso aí foi até posto na teologia de João Calvino. Ele disseminou isso: economize, a economia, a importância de reter. E isso também chegou a refletir até em questões de obra social, porque a generosidade do cristão, baseada nos princípios bíblicos, impactou a sociedade. Então, esse grupo, quando se empenha e trabalha como formigas, mas segundo a compreensão bíblica, nós temos um impacto muito forte, muito relevante, muito significativo
em todas as esferas governamentais, sociais, eclesiásticas, em estruturas familiares e por aí vai. São os valores da palavra impressos em nossos comportamentos. Então, quando nós fazemos reflexões que podem começar em uma simples formiga, saibam que ela pode refletir até nas maiores estatais. Sabe, é uma coisa divina. Isso é milagroso. O trabalho simples, o trabalho natural, o empenho convencional, cotidiano, constante, refletir em questões significativas que trazem um marco temporal na história da humanidade. O seu simples comportamento, a sua simples constância. O fato de você trabalhar com toda a dedicação, com todo o empenho. Champlin, em um dos seus comentários, isso aqui não é piada, irmãos, eu sou péssimo de piada, eu não ouso fazer piada, porque eu não sei contar. Não sei nem rir da piada dos outros, não presta nem para nada disso. Mas o comentário bíblico de Champlin, ele fala que um industrioso, ele usa esse termo, estava em uma via muito rápida, e em uma série de curvas que ele tinha que ir, na velocidade, pelo trabalho, por tudo aquilo que ele precisava fazer, ele acabou fazendo uma curva errada e foi dar num caminho que ele não conhecia. Quando ele se depara com um indivíduo deitado numa rede, ele vai lá para pedir uma informação. E ele começa de longe, fulano, eu me perdi, preciso ir para tal lugar, e o cara não responde, está deitado na rede, ele chega perto, o bendito do preguiçoso aponta com o pé, qual que é a direção que ele tem que voltar deitado na rede. E o industrioso, encucado com aquilo, porque um homem acelerado, numa via, perdeu o caminho, provavelmente perdeu a hora, perdeu o compromisso, corre o risco de perder o contrato. Ele quer resolver a questão, ele quer voltar para a estrada. Aí tem um cara que, embora esteja ouvindo ele perfeitamente, aponta com o pé, sem falar nada, qual que é o caminho para onde ele deve voltar. Aquilo causa uma indignação no indivíduo, segundo o comentário, que ele fala bem assim, se você tiver um comportamento mais preguiçoso do que esse, eu te dou $5. Aí ele fala bem assim, me enrola e coloque no meu bolso de trás. A hora que ele falou foi para isso. Então, parece piada, né? Até quem não sabe, faz os outros rir. Até quem não sabe contar uma piada, faz os outros rir, porque é um absurdo. Mas isso configura, isso caracteriza o preguiçoso. O preguiçoso está sempre por aí com disposição de coisa nenhuma, sempre entusiasmado para fazer nada e querendo que o mundo acabe em barranco para ele morrer escorado. Ele não faz nada e quanto menos ele puder fazer, e sempre que possível ele fala, leva para mim, faz para mim, busca para mim, me leva. Ele está sempre escorado. Esse tem a obrigação de ter com a formiga, porque ele é um preguiçoso, de mão cheia. Aí o verso 10 endossa o que está escrito aqui no 9, né? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Aí vem a sua recompensa, verso 11. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. É uma rendição inesperada. De repente, vejam que nós falamos constantemente, em especial no decorrer do ano passado, dentro da leitura do livro dos profetas, a respeito dos ciclos da vida. E todos nós seremos abalados e influenciados e levados pelos ciclos da vida cronológica. Nesse ciclo de vida cronológica, nós temos as intervenções divinas, nós temos aquilo que é resultado do nosso empenho, nós temos o aprendizado, nós temos o forjar do nosso caráter, mas uma coisa é certa, dentro desses ciclos da vida, quer sejam eles bons, ruins ou de marasmo, nós absorvemos ou nos ancoramos de uma forma mais significativa ou mais enraizada em alguns desses períodos. Nós aproveitamos mais ou extraímos mais lições. Alguns vão extrair mais lições dos períodos de dificuldade. E outros vão saber desfrutar dos ciclos de vida que são mais oportunos e que trazem os seus louros, né? As suas oportunidades de desfrute. Mas quanto ao preguiçoso,
dentro dos ciclos de vida no qual todos nós somos submetidos, a pobreza o surpreenderá de forma com que ele não poderá rejeitá-la. O ciclo de vida que estacionará sobre ele, que fará morada com ele, que assaltará a sua condição, quer seja física ou financeira, porque imagina um preguiçoso abalado pela enfermidade. Imagina um preguiçoso quando ele é constrangido pela pobreza. Se na fartura ele não se dispunha a fazer nada, alguns, quando reagem diante desses ciclos de vida, alcançam algumas virtudes. Mas de modo geral, lembrando que provérbios são regras gerais, mas não são verdades absolutas ou consequências e resultados absolutos, ele fala o seguinte, verso 11, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. A pobreza desse indivíduo morará com ele até os últimos dias da sua vida. E na sua indisposição pelo e para o trabalho, ele não a resistirá, ele morrerá na sua angústia e na sua pobreza. Que vida miserável, irmãos. Tão miserável quanto um preguiçoso que mora em palácios, que está engodado, enfadado das suas riquezas e não tem a mínima disposição de viver algo diferente, por mera preguiça. Às vezes não tem nem a disposição para viajar podendo, porque ele tem preguiça de fazer um check-in, porque ele tem preguiça de se empenhar pelo conhecimento, pelo saber, que são comportamentos totalmente contrários às virtudes da sabedoria de Provérbios. Agora, nesse terceiro ponto aqui, são as advertências contra a maldade. Essa parte é muito importante. Vejam bem, a partir do verso 12, ele fala o seguinte: o perverso, ele não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Ele é vazio de verdade, de bondade e de fidelidade. Toda a indisposição do preguiçoso ficou no perverso, porque o perverso vai de um lugar para o outro. Ele tem sede por fazer o mal, ele tem disposição, ele tem empenho. Então vejam que os comportamentos, a análise comportamental, a expressão facial, a maneira como o seu corpo se porta, ela pode evidenciar quem que é o perverso. Ela pode refletir o seu caráter mau, o seu caráter maligno, que está escondido no seu eu. E que embora ele não diga, ele não verbalize, ele não expresse por palavras, ele reflete no seu comportamento. E Provérbios é tão assertivo em descrevê-lo. Olha só no verso 13. Ele pisca o olho, ele arrasta o pé e faz sinais com os dedos. Ele está sempre atento a tudo, ele é sorrateiro, ele é traiçoeiro, ele é falso, mas ele tem como contrapartida a todos esses deméritos, o mérito de estar de um lado para o outro. Está atento em tudo, quem sabe ele se faz até disponível e oportuno para aparentemente ajudar, mas ele quer saber o que você faz, ele te sonda. Ele está sempre assim, sinal, olhar, apontando com o pé, com o dedo. Está sempre mirando para alguém às escondidas. Isso reflete do que o coração dele transborda. Mas aponta para os atentos e não para os preguiçosos do que esse indivíduo está cheio. Santo Ambrósio é um homem que ficou ali entre o clérigo, teve a sua trajetória na católica, mas logo se tornou pastor, atuou na igreja evangélica, na comunidade cristã evangélica reformada. Ele tinha uma forma, ele disse que uma vez ele não levantou o filho de um amigo para o serviço eclesiástico, porque não via nele comportamentos, expressões do corpo que validavam a seriedade desse serviço. Isso aqui é tão profundo que ele está comentando, que uma análise minuciosa de Ambrósio
fez com que ele percebesse a maldade que havia naquele indivíduo. E embora este, sendo filho de seu amigo, ele optou por não levantá-lo como alguém à frente da comunidade. Isso aqui fala muito acerca, não só da maldade que estava no indivíduo, mas da responsabilidade de líderes. Porque aí nós podemos voltar lá para o início. Quando você, contratante, conhece alguém, sabe da fama, mas você se dispõe a ajudar por meio de contrato, pode ser que você esteja sendo fiador, não da finança e não de uma compra, mas da dignidade que poderá afetar o lugar sobre o qual você é líder. Quem sabe você é diretor de uma empresa, proprietário, empreendedor, você é responsável por grupos de pessoas. E quando você toma alguém de caráter duvidoso, você se torna fiador do caráter desse indivíduo, podendo ele, em sua falha, refletir naquilo que você tem plantado e produzido. Ambrósio traz uma reflexão profunda e uma verdade que ela precisa balizar os nossos comportamentos, inclusive as nossas decisões. Isso é extremamente sério, irmãos. E ele segue descrevendo quais são as características desse indivíduo. Olha o que ele fala no 14. Ele tem no coração o propósito de enganar. Ele planeja sempre o mal e semeia discórdia. Sabe aquele cutucão? Aquele cutuqueiro? Está sempre, hein? Está sabendo lá, viu lá? Ali, ó. Então, aí semeia discórdia. Você ouviu falar que semeia discórdia. E ele vai semeando discórdia. E ele vai semeando discórdia. E o texto fala que isso, o semear da discórdia, evidencia que ele planeja sempre o mal. A maldade dele está em todo o lugar em que ele se pronuncia. Agora a grande questão é, nós estamos sendo cercados pelos maus ou nós estamos sendo a própria expressão da perversidade? As nossas conversas semeiam a discórdia ou elas tendem a sufocar a contenda? O que nós temos produzido como indivíduos que se intitulam cristãos, evangélicos, reformados, homens de Deus? O que nos define não é esse pronunciamento público. Eu posso ser a maior ruína de todas, se eu sou um semeador de discórdia. Então esse discurso, irmãos, daqui diz pouco sobre mim. O que diz muito é o que está no meu interior, o que é evidenciado pelo meu comportamento. E isso é uma responsabilidade de todos analisar. Ao ponto de quando identificarem algo mal em mim, vocês sejam o primeiro a se pronunciar contra aquilo que eu faço. Porque eu posso estar a contaminar a comunidade pela minha maldade, se essa for uma realidade. Olha que sério. Da mesma forma, isso se reflete em todas as áreas da nossa vida, em todos os lugares onde nós atuamos. Ambiente de trabalho é um lugar onde nós temos que tomar muito cuidado. Para quem trabalha nas empresas, todo mundo já ouviu falar, ou participa, ou já participou, ou viu alguém participando da Rádio Peão, onde tudo é dito a respeito de todos, mas na via informal. Olha o que ele fala no 13. Pisca o olho, esse eu já li, Sim, li o 14, agora é o 15, perdão. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe, será destruído irremediavelmente. Todo local onde ele semeou discórdia, onde ele vem semeando discórdia, é um ponto e um nó que será dado, e esse tomará os seus próprios pés. Esse indivíduo tem cavado a sua própria sepultura, ele tem arquitetado o mal contra si mesmo. Ele não se apercebe, mais diferente da parábola do administrador infiel, ele não soube zelar nem pelo seu senhor e nem por aqueles de quem ele cuidava para benefício do seu senhor. Na parábola do administrador infiel, ele não foi fiel ao seu senhor, mas ele correu até todos aqueles que deviam para o seu senhor e fez um conchavo. O indivíduo perverso, ele não tem fidelidade a ninguém nem a nada.
ele dissemina a contenda contra absolutamente todos. Ele desrespeita todos dentro de uma estrutura hierárquica. Por isso que a palavra garante que o mal que lhe sobrevirá é um golpe irremediável. Ou de um golpe será destruído irremediavelmente. O mal contra este tarda, mas ele é definitivo. E ele continua a insistir em algumas características. Olha no verso 16. Há 6 coisas, aí ele complementa, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa. Eu quero falar sobre cada uma delas aqui. Dentro do tempo, nós temos 11 minutos. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Os olhos altivos é o olho do arrogante, é aquele orgulhoso, ensimesmado. O orgulho é o pecado que fez com que Satanás fosse lançado de céu abaixo sobre a terra. É aquilo que inundou o seu coração ao ponto dele querer ser Deus. E o indivíduo orgulhoso, quando em cargo específico, ele acredita que ele é e que ele pode. A crença acerca de si, ele olha para as próprias limitações, mas ele não se enxerga, porque o seu olhar é altivo acerca de si. A sua régua, ao se olhar no espelho, é de uma medida alta, a medida em que ele reproduz de forma contrária quanto ao outro, que ele coloca lá embaixo. Ele tem a necessidade de, por sua altivez, de por seu olhar orgulhoso, acreditar que ele pode tratorar tudo e todos, passar por cima. Esse aqui é o altivo. Esses Deus detesta, ele odeia. Além dos altivos, o de língua mentirosa. O mentiroso, o que promove aquilo que não é verdadeiro, o que traz uma meia-verdade, o que traz um assunto que aparentemente é bom, mas que quando você pesa o que deve ser feito a partir desse assunto, ele não tem um destino, porque ele é só um assunto mentiroso, ele é um assunto vão, ele é um assunto sem relevância, e ele reflete a maldade daquele que anuncia, e não a proposta com a qual ele se apresenta. Conversa tola, mentirosa, não tem fruto, não produz absolutamente nada. Muitas vezes, o comentarista coloca, ela é dita entre sorrisos e piadas. A mentira é posta, tá sabendo? Não. Aí quando a coisa estoura, fala, era brincadeira, rapaz, você não viu que eu estava brincando? Esse indivíduo, ele não pode ser levado a sério. Esse indivíduo que trata questões, ou está em ambiente de seriedade, de santidade, e ele leva tudo no gracejo, ele não pode ser levado a sério, porque ele tem língua mentirosa. Ele promove a discórdia a partir dessa característica. O 3, mãos que derramam sangue inocente, são assassinos. Agora, aqui tem um adendo do assassinato. É como quando Davi pecou com Batseba. Ele assassinou Urias, um inocente. E a resposta de Deus contra Davi foi imediata. Ele pesou a mão contra Davi. Embora não tenha retirado o seu amor e nem as suas promessas de sobre a sua dinastia, Davi foi duramente aplacado pela mão do Senhor, porque ele derramou um sangue inocente, porque desejou aquilo que não era seu e tomou posse disso. Houve uma justiça ali. O 4º ponto, coração que trama planos perversos. Veja, irmãos, um coração, um indivíduo que constantemente ele arquiteta o mal, tudo aquilo que ele idealiza, todo olhar, toda conversa, ela parte de algo que vai denegrir a imagem de alguém, que vai tirar a credibilidade do outro, que vai profanar aquilo que foi feito,
que vai destruir algo que está edificado, por mais simples ou pior que seja ou pareça ser, esse indivíduo tem um coração que transborda o mal. Ele não traz nenhuma solução. Esse indivíduo não reflete nenhum nível de santidade. E onde é que nós estamos? Agora eu falo dentro de um contexto especificamente religioso. Ninguém que faz uma promoção constante do mal, ele carrega consigo nem a presença e nem frações dela, embora ele possa falar em nome do Senhor. Não tem como. Então, todos nós que falamos perversidade, se essa é uma realidade nossa, de alguns de nós, de todos nós não carregamos a santidade de Deus. A minha oração é vã, ela é tola, a minha intercessão não significa nada. Porque ninguém que tem o mal transbordante a partir de si e que cita o outro sempre a partir de más referências, não tem um plano, não tem um projeto para justificar o porquê que está apontando um suposto defeito no outro, para suprir aquilo que ele aponta a ser como deficiência. Esse indivíduo só transborda o mal, ele só reflete o mal, ele só pensa acerca da queda do outro e da sobreposição sua a partir da queda do outro. Ele transborda o mal, é um coração que trama planos perversos, é o quarto ponto destacado aqui. O 5, pés que se apressam para fazer o mal. A oportunidade do mal é o seu pretexto para a carreira. Pés que se apressam, ele corre, embora seja um indivíduo de nenhuma projeção, de nenhuma ideia própria, mas quando o mal é disponibilizado, ele se apressa para realizar. Sabe aquele que obedece à demanda? Mas qual demanda? A perversa, a má. É um indivíduo de pouco raciocínio, de pouca consciência quanto à maldade que ele está produzindo, mas ele é rápido, ele é certeiro na promoção dessa maldade. 5 é o que eu acabei de ler, pés que se apressam para o mal. Eles são pecadores profissionais. Gostei muito dessa definição aqui do comentarista. O 6 é uma testemunha falsa. Esse fere de forma direta, irmãos, o 10º mandamento, que é não darás falso testemunho contra o seu irmão. Quem quiser anotar e ler, Deuteronômio 5:20. E aí o 7º, o que provoca discórdia, mas não só discórdia, como foi dito nos versos anteriores. Aqui tem um adendo, no verso 14 fala, aquele tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Aqui, essa que Deus odeia, não é uma repetição do que está no verso 14, ele é um adendo a partir do verso 14. Então ele fala o seguinte no verso 19, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquela que provoca discórdia entre irmãos. Aqui a ira do Senhor se acende. Aqui existe uma resposta que ela não vem de nós, embora alguns possam ser usados como instrumentos para aplacar o mal. Mas essa é uma resposta que vem do alto, porque o Senhor odeia aquele que está a minar relacionamentos, pessoas, relações, no meio dos irmãos. Esse é alguém para quem o Senhor olha com ódio. Isso é inaceitável. A igreja, ela é uma comunidade viva e deve ser eficaz. Muitas vezes a discórdia é plantada ao ponto de tornar a igreja, embora viva, doente. Mas quando nós nos empenhamos pelo irmão, pelo respeito, pela dignidade, pelo valor do outro, enquanto homens, enquanto seres humanos, mas sobretudo enquanto filhos de Deus, eu estou preservando pelo próprio corpo de Cristo. Eu estou preservando pelos irmãos, não os meus irmãos meramente como um ato de fé, mas eu estou preservando os filhos do meu Pai, a quem eu devo toda a reverência. Eu estou cuidando daquilo pelo que meu Pai zela. Eu estou de forma direta adornando, preservando aquilo que o meu Pai tem por... me fugiu a palavra, por prioridade. Prioridade. O corpo
de Cristo, a igreja. Então, uma igreja viva, uma igreja saudável, ela tem relacionamentos abençoados, leves, que visam amparar, que visam proteger. Não se enganem, repreender quando necessário for, tá? Porque a necessidade de repreensão não está associada à maldade que Provérbios está falando. Então aqui não existe um espaço para mimimi, tá bom? Ser repreendido diante de uma necessidade é uma obrigação, é um dever do corpo de Cristo como igreja, a partir daqueles que são levantados para tal ordenança. Mas a disseminação da maldade pela maldade, ela é algo que Deus odeia. Não nos enganemos, o Senhor tem olhos constantes sobre nós, amém? 1 minuto, eu encerro aqui essa leitura. No domingo que vem nós vamos começar a partir do 20, falar acerca do adultério, e eu quero trazer algo onde nós não vamos detalhar cada verso, mas nós vamos nos utilizar deles para fazer um comentário mais amplo e que alcance algumas situações pontuais dos nossos dias. Eu quero orar com você para nós encerrarmos e nos despedirmos. Quero que você fique à vontade, ore com todo o entendimento e baseado nessas questões que o Senhor chama a nossa atenção, as advertências contra o fiador. Às vezes você se vê numa situação dramática, porque não tinha o conhecimento da palavra ou por um deslize. Por vezes você está meio tranquilão e precisa se movimentar. E também vamos orar para que todo mal, ele venha se desfazer na nossa comunidade. Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos e te agradecemos por esse ensino oportuno. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor comunicou conosco essa manhã. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos na objetividade e na clareza que a Tua palavra nos traz. Senhor, eu peço para que no nome de Jesus, toda parcela, toda fração de mal, que por vezes se manifesta e brota do nosso interior, Pai, e faz com que nós sejamos indivíduos que contribuem para o semear de discórdias, que seja dissipado, Senhor, do nosso coração. Que a santidade de Deus, ela venha a ser algo vivo, em especial a partir dos nossos pronunciamentos, mas sobretudo no nosso coração. Que nós sejamos indivíduos de passos firmes, de passos retos e de comportamentos justos, para que a santidade do Senhor seja expressa, Pai. Que todo mal seja aplacado em meio à nossa comunidade, dentro do nosso lar e diante de todas as nossas relações convencionais, de todas as esferas e em todas as áreas da sociedade, da igreja, do trabalho. Que nós sejamos abençoados e que sejamos também canal de bênção para a vida dos outros. Senhor, eu peço para que no nome de Jesus nós tenhamos a astúcia, o conhecimento, para que não venhamos a nos ver endividados por questões alheias. Mas, Pai, pode ser que algum dos nossos estejam diante dessa dificuldade. Eu peço para que de forma milagrosa o Senhor venha prover um escape para a vida desse irmão ou dessa irmã essa manhã, em nome de Jesus. Senhor, eu peço para que no nome de Jesus, alguns ou todos eles que têm se empenhado e têm se exposto ao Senhor, que eles sejam abençoados pela Tua graça, Senhor. Que venha um sopro divino, uma resposta do alto e venha alcançar as suas necessidades em nome de Jesus. Senhor, o meu pedido é para que o Senhor os alcance nisso. É para que o Senhor tome como sua e que o Senhor seja o fiador, fiel e constante nessa situação de adversidade, nesse momento de dor, nisso que tem abalado, quem sabe, as estruturas da alma de alguns dos nossos irmãos. E Pai, que no nome de Jesus, para finalizar, que nós sejamos como as formigas, servas, e que não venhamos a depender de governantes, para que nós venhamos a fazer aquilo que o Senhor já tem estabelecido e bem definido em nosso coração para que façamos. Que nós sejamos vivos, eficientes, que nós sejamos ativos e relevantes, aonde quer que nós estejamos, e fazendo aquilo que o Senhor nos designou para fazer. É isso que eu te peço, essa é a palavra que eu profiro sobre a vida dessa igreja, e que eu lanço para o alto, na expectativa de que o Senhor nos dê respostas. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor, amém, e graças a Deus. Irmãos,
uma semana abençoada e formigosamente produtiva em nome de Jesus.